Sinta a necessidade do Top Gun em 4K, infinitamente cotável e absolutamente icônico. Tom Cruise, estrelado por Tom Cruise, o thriller de ação da aviação dos anos 80, ainda se destaca quase 35 anos depois. Goiás News Notícias. Sem mais delongas, vamos para a notícia. Desde o tema da assinatura de abertura e as impressionantes imagens reais dos F-14 decolando e pousando em um porta-aviões, lançados contra uma linda marca registrada Tony Scott bronzeada como pano de fundo com aço baixo, até o lançamento de Zona de Perigo, como somos apresentados a definição de carreira de Cruise e o famoso piloto Maverick, o Top Gun de 1986, por todas as falhas que você poderia tentar nivelar, é uma espécie de criação estranhamente perfeita dos anos 80. As maquinações machistas, o voleibol suado, as brincadeiras arrogantes e, claro, o pornô puro de aeronaves que é, apesar do Top Gun, Maverick, apesar de tudo, absolutamente a melhor filmagem de avião já capturada. Tudo se junta a esse veículo de cruzeiro perfeitamente defeituoso, estabelecendo não apenas o molde para quase todos os recursos que ele faria depois, mas obviamente da Eyes of Thunder dos anos 90, mas também para inúmeros imitadores. O chefe zangado que sempre expulsa todo mundo, o literal neste caso, Top Gun independente que não joga segundo as regras, o parceiro leal que paga o preço pela atitude coxura do protagonista, o interesse amoroso supostamente não impressionado que deve ser conquistado, o rival antagônico que você vai adorar odiar. Esses são os grampos de centenas de filmes desde então, e se esse tipo de diálogo extravagante fosse usado hoje em dia, seria totalmente clichê, mas em 1986 era ouro puro e esses eram os perfeitos ingredientes para um dos filmes mais emblemáticos da história de Hollywood. Top Gun continua a ser um clássico de todos os tempos. Observá-lo pela primeira vez em 2020 será, sem dúvida, um desafio. É tão brega e clichê que o público, novo, moderno provavelmente seria capaz de aceitá-lo apenas como uma paródia, mas, naquela época, esse era o melhor do cinema. Melhor quando se trata de dramas de ação de grande sucesso de bilheteria. É claro que esse termo é aplicado de maneira pouco flexível, considerando o orçamento relativamente insignificante de apenas os 15 milhões de dólares, mas, juntamente com a participação agora lendária dos militares, eles ainda conseguiram reunir algumas das melhores sequências de caças aéreos, se não os melhores, já capturadas, parecendo muito mais autêntico do que os poucos imitadores que tentaram subir ao céu desde então, dependentes de imagens reais em vez do CG onipresente para vender seus espetaculares cenários. Adicionando a trilha sonora clássica absoluta dos anos 80, repleta de faixas memoráveis, vários papéis de apoio para rostos familiares iniciais, Anthony Edwards, do Air, Val Kilmer do EAT, agentes de Adrian Pasdar do Shield e Tim Robbins do Shawshank Redemption, voam pelos céus, enquanto como Tom Skerritt, da Alien, Michael Ironside da Total Recall e James Tolkan, pedidos de latidos do chão, com Kelly McGillis da Witness e uma jovem Mary Ryan impressionando as duas mulheres-chave, e, claro, Cruise no cockpit para um de seus maiores papéis de todos os tempos, e o trio de Tony Scott, Don Simpson e Jerry Bruckheimer logo no início de uma jornada que os levaria através de artistas como Beverly Hills Cop II, Eyes of Thunder e Crimson Tide. Top Gun Remains é um clássico genuíno de todos os tempos. O Top Gun chega ao Blu-ray 4K Ultra HD do ZOA apenas algumas semanas antes de seu provável equivalente idêntico no Reino Unido, com uma apresentação 4K nativa absolutamente deslumbrante para esta versão do Blu-ray Ultra HD. O disco apresenta uma imagem nativa de resolução de 3840x 2160p na proporção teatral original do filme de tela widescreen 2.4, e usa profundidade de vídeo de 10 bits, ampla gama de cores, WCG, alta faixa dinâmica e Dolby Vision e é codificado usando o codec H.265 para HDR10. Analisamos a versão em Blu-ray Ultra HD do ZOA da Top Gun em uma TV OLED G55B7 Dolby Vision 4K Ultra HD com um aparelho de Blu-ray Panasonic DPUB 450 Dolby Vision HDR10 mais 4K Ultra HD.
É uma apresentação 4K fabulosa, lá em cima com o melhor dos melhores. O Top Gun tem quase 35 anos, mas o 4K proporcionou uma vida útil totalmente nova, com a produção de orçamento relativamente baixo filmada felizmente com um estilo não insignificante de Scott e também filmada em filme, o que deixa muitas sequências do filme parecendo basicamente quase tão bom quanto seria hoje. Ele começa um pouco granulado, com a cena de abertura, e isso dá uma amostra de como podem ser os quadros individuais, principalmente devido à iluminação e às limitações das imagens de origem, mas das imagens aéreas, em geral, e absolutamente espantoso. Uma verdadeira revelação em 4K e muito melhor do que nunca. Os detalhes são excelentes, revelando as nuances das faces do elenco central frequentemente suado, com uma camada amorosa de textura, deixando você sem preocupações de que os detalhes subjacentes possam ter sido apagados. Com certeza, esta é uma impressão limpa, mas não há sinais de implementação excessiva de DNR, apenas proporcionando à imagem uma aparência linda de textura limpa, mas com textura. É claro que HDR e WCG fazem toda a diferença, fazendo o trabalho pesado e aumentando a vibração com o aprimoramento adicional do Dolby Vision, deixando a marca registrada o impressionante estilo Tony Scott predominante por toda parte, seja na sequência de abertura ao sono ou subsequente cenário beijado, com o filtro marrom muito utilizado, mas com estilo, e a imagem exibindo uma gama mais ampla de pretos escuros para atingir o pico dos brancos. É uma apresentação 4K de aparência fabulosa, lá em cima com o melhor dos melhores, pelo menos em termos de cinema clássico lançado no novo formato. O que outras pessoas estão dizendo? Top Gun desfruta de uma trilha de áudio 3D de alta definição fabulosamente imersiva e baseada em objetos na forma de Dolby Atmos, que, como no vídeo, impressiona desde as batidas de abertura que, para qualquer fã, atraem você diretamente. Atordoa os direitos das batidas de abertura. O diálogo permanece firmemente priorizado por toda parte, elevando-se acima do som ensurdecedor da aeronave, com uma apresentação clara e coerente em toda parte, em grande parte do conjunto frontal, enquanto os efeitos apreciam a filmagem real da aeronave e o som de motores em movimento, catapultas disparando, ganchos de freio pegando e mísseis explodindo. É quase repleto de uso discreto de objetos, mas é impressionante, no entanto, e não menos do que imersivo, atraindo você com sua paisagem sonora no convés e brigas de cães agitadas, e fortemente apoiado por uma trilha sonora icônica cujas trilhas, e pontuação de assinatura, simplesmente definem quase todas as cenas do filme. Excepcional. O que outras pessoas estão dizendo? O próprio disco 4K desfruta do antigo comentário e de alguns novos extras que foram claramente criados para a produção da sequência, enquanto as portas Blu-ray que acompanham todas as coisas antigas. Se você ainda não estava antecipando ansiosamente a sequência, depois de assistir a este filme e esses extras, você estará o falecido Tony Scott encabeça um comentário de áudio de arquivo que também atrai nomes como Jerry Bruckheimer, bem como o co-roteirista e um especialista naval para inicializar, para lhe dar uma grande experiência na produção. Há também uma produção de documentário, alguns curtas-metragens, videoclipes, storyboards e trailers. Se isso não bastasse, também recebemos um breve e novo legado de Top Gun Featurette, bem como um documentário retrospectivo em 5 partes, o que envolve nomes como Top Gun, diretor Maverick Joseph Kosinski, Bruckheimer e, claro, Tom Cruise ele mesmo. Se você ainda não estava antecipando ansiosamente a sequência, depois de assistir a este filme e esses extras, estará. Veredicto Top Gun 4K revisão do Blu-ray 4K Top Gun pode não necessariamente resistir ao escrutínio moderno de um novo público, que pode ter dificuldades para se dar bem com a história e o roteiro agora totalmente clichê, as performances entusiasmadas, mas jovens, e as imagens pornôs militares, mas ainda é um momento histórico clássico que dura mais de 3 décadas e que, esperançosamente, terá uma sequência respeitosa e igualmente alucinante no próximo Top Gun, Maverick. O lançamento é o melhor dos melhores, que é o que o filme merece. O lançamento em Blu-ray em 4K da Paramount nos EUA, Top Gun, vence o disco do Reino Unido por algumas semanas, fornecendo vídeo 4K nativo absolutamente deslumbrante, completo com aprimoramento do Dolby Vision, além de uma tremenda trilha Dolby Atmos e alguns novos extras legais também. É o melhor dos melhores, que é o que o filme merece. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.